Bom, é uma satisfação muito grande entrevistar o professor Milton Ferreira de Souza, um dos pioneiros na criação desse ambiente de ciência e tecnologia e empreendedorismo de base tecnológica na cidade de São Carlos. Como todos sabem, São Carlos é uma cidade hoje, no ano de 2009, já tradicionalmente considerada uma cidade do conhecimento científico e tecnológico, das empresas de base tecnológica, e o professor Milton Ferreira de Souza é um dos pioneiros nesse movimento que acabou gerando então uma série de empresas na cidade, e ele também um dos pioneiros na criação de empresas de base tecnológica. Então, essa entrevista tem por objetivo obter do professor Milton Ferreira de Souza um pouco da sua visão de como isso é possível, se isso é possível ser também traduzido em situações que possam ser levadas para outras regiões do país e de uma maneira mais resumida, como que tudo aconteceu na cidade de São Carlos na questão de se criar um ambiente fortemente importante na área de ciência e tecnologia e empreendedorismo de base tecnológica. Então, bom dia, professor Milton. Bom dia. A primeira pergunta que eu gostaria de ouvir a sua resposta é com relação a como que você se tornou um pesquisador, como que isso aconteceu na sua vida, como foi a sua infância e, consequentemente, como você trilhou essa trajetória de sucesso como um pesquisador importante da ciência brasileira. Então, a minha vida teve grande influência da minha mãe, com os cuidados que ela tomou para que eu pudesse estudar, principalmente no curso primário. Então, no curso primário, como a professora da escola me elogiava, a minha mãe e até a minha família passou a me tratar assim, me tratava bem, né? E então eu acabei nessa escola, o curso primário, era uma escola privada, paga pela minha mãe e pelo meu pai. Meu pai não era uma pessoa de poucas posses, ele era português, a minha mãe era brasileira. Então, aí eu fui... E por que aquela época a escola privada, Milton? Não existia escola pública interessante, nenhuma escola pública por perto. O Brasil continua com a tragédia das escolas primárias, secundárias, tudo isso. Depois nós abordaremos esse aspecto. Depois, então, acabado o curso primário, eu fui para o curso ginasial, não era relativamente perto, mas eu tinha que tomar um bonde para ir para lá. Então, nos 2 primeiros anos, eu fui um garoto comportado, etc. Tinha notas boas, né? Eu tenho até a caderneta até hoje. Mas quando chegou no 3º e 4º ano, eu comecei a ficar um garoto elevado, né? Tá certo? Mas acabei o curso ginasial bem, sem problema nenhum. E aí de lá, a família ficou em crise lá financeira e eu tive que ir trabalhar. Então a minha tia arranjou para mim um escritório de advocacia no qual eu iria trabalhar. Então eu pensei a estudar um curso noturno lá no centro do Rio, que era para poder... Acontece que nunca esse emprego apareceu e a situação do meu pai melhorou um pouco e não fui obrigado a... Então eu fiquei nessa escola do centro do Rio, na rua do Ouvidor, era a rua central do Rio, e foi lá interessante eu conhecer pessoas mais idosas, etc., e a gente se comparar e tudo isso. E depois eu fui estudar no colégio de aplicação, que era de graça praticamente, da Universidade do Brasil, que era ali em Botafogo, onde hoje é o prédio da Fundação Getúlio Vargas. E lá eu estudei o resto do curso colegial, os 2 anos e meio. Era apertado, porque eu morava distante, o meu pai era meio louco e resolveu, tá certo, ir morar bem distante, onde ele tinha comprado uns terrenos, que era chamado Duque de Caxias, esse lugar que as pessoas ouvem como um lugar perigoso. Então, eu não podia almoçar fora, né? Tinha que sair da escola ao meio-dia e ir para essa longura
e também sair cedo para. Então, mas isso tudo deu certo, e o que acontece é que ali eu tive influência dos alunos da faculdade que iam dar aula. Nessa escola era uma escola chama do colégio de aplicação, como existe, foi o primeiro do Brasil. Uhum. Então eu tive muita influência, assim. E aí uma vez eu perguntei ao desses pessoas que iam lá, desses alunos, né, que já estavam se formando, o que eu gostava eram dos átomos, tá certo? E o que eu deveria estudar. E tinha muita atratividade pela química, mas eu queria entender melhor os átomos. E aí, então, ele me disse que eu deveria estudar lá na Faculdade de Filosofia e não na Escola de Química, que já existia a Escola Nacional de Química, que era da Universidade do Brasil. Antigamente existia a Universidade do Brasil, quando a capital era no Brasil, no Rio. E aí, então, eu fui estudar na Faculdade de Filosofia, que já existia. Então, naquela faculdade existia, tinha um departamento de Física, um de Química, Matemática. Então, lá naquela época estava o Tiômeno, Leite Lopes, as famosas pessoas que tinham já os primeiros brasileiros que foram para o exterior e fizeram um doutorado no exterior. E tinha um departamento de Química bem ajeitado. Eu entrei nesse departamento de Química. Entrei marginalmente, né? Porque eu me preparei durante um tempo muito pequeno, mas entrei, tá certo? Então, tive que estudar bastante, me tornei um bom aluno, até ganhei medalhas e tudo, tá certo? E tive uma influência muito grande, que eu tinha muita admiração, pelo professor de Química chamado Krauledat, um alemão, que era muito organizado, fazia seminários com os alunos, tudo isso. E era muito organizado, os laboratórios eram ótimos, tudo isso muito bem organizado. Mas quando eu fui andando por cadeiras mais para frente, né, do terceiro, quarto ano, aí fui vendo que não era o que eu queria. Mas eu não podia mudar de nada, porque eu não tinha sempre o espectro de que não tem dinheiro, tá certo? Uhum. Então eu tive que concluir o curso de Química. Mas eu sempre aí passei a me interessar mais pela física do que pela química, mas eu me formei em química. Nesse meio tempo, para poder viver, eu tinha uma bolsa do Instituto Nacional de Óleos, que tinha sido criado recentemente para o Brasil, um país com muitas possibilidades nessa área, entender mais de óleos vegetais. Então, eu fui ser bolsista lá e a grande surpresa é que não tinha nada. Tinham muitos caixotes de equipamentos importados, nunca utilizados. Então, o que caiu na nossa mão foi abrir o caixote, ler o catálogo e colocar para funcionar. Ora, isso foi uma maravilha. Não é? Aprendemos muito com isso daí. E depois também lá eu aprendi muito, fiz um curso de eletromagnetismo com um professor da Escola de Engenharia, da Escola Nacional de Engenharia, que dava um curso lá para aperfeiçoagem excelente, também são de uma memória muito boa para mim. E ainda eu também fiz um curso no Instituto Nacional de Tecnologia de Eletrônica. E isso foi muito bom também para mim, aprendi muita coisa. E por isso a pessoa que estava lá... Nos anos, eu tinha 20 anos, 19 anos. Eu entrei na universidade com 18, diriam 19 anos, 19, 20 anos. Inclusive... Nos anos 50, então? Eu nasci em 1932, no início da década de 50. Nessa época, quem estava lá no Instituto Nacional de Tecnologia era o professor fundador aqui do grupo de eletretos, né? Que é famoso, tá certo? E ele tinha um assistente que era um alemão. Esse alemão é que dava o curso de eletrônica. Eu fiz o curso de eletrônica com ele e assim acabei concluindo, né, o curso de graduação e fui imediatamente contratado para dar aula no Colégio Santo Inácio, lá no Rio, que era o melhor colégio para dar aula de física, indicado pelo professor Luiz Paulo Maia,
que ficou muito meu amigo durante esse período anterior, me conhecia bem, e na própria PUC do Rio de Janeiro, era professor assistente junto com o Sérgio Mascarenhas. Éramos os professores assistentes do professor Maia, que dávamos as aulas práticas. E uma sorte grande também que eu tive, e o Sérgio também, eu acredito, é que lá existia um laboratório grande, encaixotado, da FIV, que tinha sido doado pelas essas entidades alemãs, católicas, lá guardado, e tinha que fazer aquilo tudo funcionar. Então era muito divertido a gente ter que achar que ele tinha sido mexido um pouco, né? Uhum. Então isso aí foi uma coisa muito bom para mim também. Quer dizer, tive muita sorte, eu acho, né? Quer dizer, eu tive sorte, eu acho que é sorte de ter essas coisas todas. Então eu trabalhei nessa escola e lá na PUC, e mais numa outra ainda, para poder viver na Zona Sul, porque eu era um habitante da Zona Norte. Para eu casar e morar lá, eu precisava ganhar dinheiro. Não tinha o que existia hoje, tempo integral. Isso não existia, você ganhava pelas aulas que você desse. Eu me lembro que eu trabalhava domingo em casa corrigindo relatórios, provas, né? Aí então eu consegui alugar um apartamento na Zona Sul e com a minha esposa, né, da época, e já tínhamos uma filha que é a Heloísa. Então aí Mas aconteceu... aí você já fazia tudo isso com amor, você gostava, aí você muito, já eu estava... era bem querido. Quando eu saí das duas escolas que eu dava aula, houve manifestação dos alunos, e foi uma coisa, eles gostavam de mim, tá certo? Sim. Inclusive, os alunos de lá eram alunos, a escola, por exemplo, era muito séria o Santo Inácio. Ele começava com 3 turmas do primeiro ano colegial, e a ordem era só sair uma. Então o curso era muito duro, duríssimo, e os alunos respondiam muito bem. Bom, grande parte deles passavam no exame do ITA. E eu tenho um outro colégio também, né, onde eu dei aula, que também tem um famoso professor lá da Unicamp, que foi meu aluno na graduação lá. Então isso não é muita vantagem, essas coisas todas. Eu só estou falando sobre isso porque mostra qual era o quadro, né? Tinha muita oportunidade. Eu não tive tempo de pensar em fazer procurar outro tipo de curso superior para fazer, nada disso. Bom, aí acontece que o Sérgio, não sei direitinho como é que foi toda a negociação, eu sei que ele acabou vindo aqui para São Carlos para substituir o professor Armando Dias Tavares. O que acontece é que quando foi criada aqui a escola de engenharia, né? Foi criada a escola de engenharia, tinha que ter professores para os cursos básicos, física, química, matemática. A matemática aqui ficou entregue aos italianos, né? O corpo docente era de italianos. Foi uma coisa maravilhosa de ter acontecido assim. Então, a física também foi entregue então, aos franceses. E a química, não aconteceu isso com ela, tá certo? A química teve a influência já da escola do departamento de química da Poli, que já existia, tá certo? Então, essas pessoas que vieram para cá, eles vieram por causa da situação pós-guerra. Desemprego, né? A Europa foi destruída pela guerra. Mas, depois de um certo tempo, com a melhoria das condições, essas pessoas foram retornando. O primeiro a retornar, os primeiros, foram os franceses. Mas a passagem deles aqui, como fundadores do Departamento de Física, está ainda aqui no Instituto. Se você vai no laboratório de ensino, existem lá peças de equipamentos franceses, tá certo? Vários equipamentos que foram dessa época. Aí depois, com a saída dessas pessoas, aí foram procurar mais, aqui no Brasil mesmo. Então, houve várias entradas, até que chegou aqui um professor chamado Armando Dias Tavares, que era lá do Rio, da Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras do Departamento de Física. Ele era assistente do professor Costa Ribeiro, com quem o Sérgio trabalhava lá, era aluno, bolsista. E, então, aí o que aconteceu é que o Armando vinha dar aula aqui, mas ele não queria, não ficava aqui. Ele vinha, dava as aulas e ia embora. Ora, tinha que vir do Rio, de ônibus, até São Paulo. E lá de São Paulo tomar a única condução regular que vinha para cá, que era o trem. Levavam 4 horas. Tá certo? Então ele tinha que fazer isso, ir e vir. Depois de um certo tempo, o Armando era uma pessoa maravilhosa como pessoa, uma pessoa inteligente, muito dedicado, uma pessoa muito séria, e era uma pessoa maravilhosa. E aí ele acabou não vindo, saindo. Aí teve que procurar outras pessoas. Aí eu sei o seguinte, que nessa hora o Sérgio foi candidato, eu não sei como é que foi tudo isso, todos os detalhes, porque eu não participei, né? O Sérgio estava lá no Rio dando aula. Nós estávamos dando aula no Rio quando tudo isso aconteceu. Eu sei que ele acabou sendo indicado para aqui e a USP aceitou. Então ele veio para cá. Mas ele não tinha doutorado nem mestrado naquela época, mas era uma pessoa inteligente, o Sérgio é uma pessoa inteligente. Então ele veio para cá e aí ele fez tudo isso aqui, tá certo? E acabou ficando professor, fez o concurso de professor titular, foi aprovado, tá certo? E então assim se estabeleceu aqui o departamento. O Sérgio é uma pessoa empreendedora, né? Então procurou trazer mais pessoas para cá. Então eu vim para cá depois, fui convidado, e eu tive que aceitar chorando, mas eu aqui dava um número de aulas fantástico, mas em relação ao Rio era muito pouco, né? Eu cheguei a dar mais da metade das aulas aqui naquela época, e não estavam só eu, tinha eu, o Sérgio, a Ivone, que veio junto com o Sérgio, tinha o Gambirazi, que era mais ou menos um técnico. Ele ajudava muito nas aulas de laboratório. E tinha mais um, que o Sérgio botou aqui, que tinha Newton, o professor Newton, que era nordestino, mas tinha se formado lá no Rio e estava aqui. E tinha mais ainda, outros que eram o Sérgio Costa Ribeiro, filho do professor Costa Ribeiro, e o Roberto Lobo. Não tinha, esses dois não tinham, só da segunda vez que eu vim. Bom, aí, então isso começou assim, e aí depois de um certo tempo eu queria aprender física mais. Eu estudava muito sozinho, estudava, mas eu ia acumulando dúvidas e eu queria então ir para São Paulo. Aí não me foi permitido fazer isso. Aí começamos a fazer seminários aqui, mas os seminários não davam em muita coisa. E aí então eu acabei ficando um pouco triste, né, com isso. E uma vez me apareceu aqui uma pessoa que era o diretor da Escola de Engenharia lá do Ceará, para me convidar para ir para lá. Eu fiquei surpreso também, porque eu não tinha nada com o Ceará, nunca tinha passado ao norte do Rio de Janeiro. Então, fiquei para pensar nisso daí. Aí eu soube que esse era um programa da CAPES, que tinha sido criado pelo idealizador da CAPES, que era um famoso educador baiano, né, que criou a CAPES. E ele queria que fossem professores mais capacitados daqui para o Nordeste, para melhorar a qualidade das coisas lá. E aí, então, a Universidade lá do Ceará, onde moravam os pais do Luiz Paulo Maia, moravam lá. A família dele morava lá. E então, eu sei que ele acabou sendo a pessoa que a universidade escolheu. Ele era professor da PUC do Rio, para indicar uma pessoa, ele me indicou, tá certo? Eu não sabia, ele não me disse isso, nada disso. Fui saber depois, tá certo? E aí, então, em vista dessa dificuldade que eu estava tendo aqui, eu queria ir um pouco para São Paulo também e vim.
E naquela época, aparentemente, não era muito conveniente para os planos aqui do Sérgio na época, então eu acabei aceitando esse convite e eu fui lá para o Nordeste, tá certo? Isso foi, cheguei lá em 1959, tá certo? Acho que eu vim para aqui em 1956. Em 59 eu fui para lá. E aí foi uma coisa assim muito interessante na minha vida, porque eu era para criar as coisas lá, né? Então quando eu cheguei lá, eu logo exigi que tivesse 15 monitores. Monitor é o que hoje tem bolsa de iniciação científica. Uhum. E aí tive grandes alunos de lá da escola. Como eu era uma pessoa que ficava a tempo integral, talvez o único que ficasse na escola desde as 7 da manhã até as 6 da tarde. Eu não ia almoçar em casa. Eu comia na cantina da dona Laura lá, ela fazia uma gororobazinha. E então, quem era a pessoa que tirava dúvida dos alunos de tudo, de matemática, de física, de química, era eu. Então, fiquei assim, bem cotado, né, com os alunos, apesar de que as provas eram duríssimas. Mas também lá tinha uma coisa maravilhosa. Os alunos naquela época fizeram um código de honra, que não podia colar em prova nenhuma. Então você podia dar a prova para o aluno levar para casa, na classe, que se a prova fosse dura, ele ia tomar 0, tá certo? Não colava, porque esse era um controle dos próprios alunos que faziam isso. Então, esse foi um ambiente bom, tive bons alunos que até hoje têm influência lá. E no meio disso tudo, uma vez, me veio uma oferta intermediada pelo Sérgio Mascarenhas, se eu não queria ir lá em Urbana, que era um grande centro de física nos Estados Unidos. Aí eu fui para lá passar um ano, enquanto estava lá, não saí lá de Fortaleza. Peguei esse ano para passar em Urbana e lá trabalhei no laboratório de pesquisa maravilhoso. Lá naquela época era um dos centros grandes de física dos Estados Unidos, né? Era o melhor lugar em baixa temperatura. O Bardeen, descobridor do Prêmio Nobel, e 2 vezes ganhou o Prêmio Nobel, uma pela invenção do transistor e outra pela teoria da supercondutividade. Era professor lá, a sala dele era do lado da sala do professor com quem eu trabalhava. E aí esse professor me propôs estudar termoeletricidade, tá certo? E deu uma sorte, porque eu tinha estudado muito termodinâmica dos processos irreversíveis aqui, que é a termodinâmica adequada para entender isso. Aí ele ficou abismado que eu soubesse tudo isso. Aí, bom, então trabalhei lá muito, tá certo? Eu trabalhei duro e o resultado, como até hoje ninguém conseguiu ter um resultado palpável, os efeitos que a gente conseguia eram mais efeitos de interface do que realmente o efeito termoelétrico. Mas ele ficou muito animado e aí me ofereceu ter uma grante do NSF junto com o departamento de física lá de Urbana. Eu aceitei. Foram $250 mil, que foram todos comprados em equipamento lá na universidade e enviados para Fortaleza. Só que depois disso tudo, isso teve um certo tempo, tem uma história triste, tá certo? Então, primeiro, a história desses equipamentos. Nessa época eu já tinha um laboratório lá montado dentro da Escola de Engenharia, era o único para fazer pesquisa, tinha vários alunos. Então, com esse convênio que nós fizemos com a Universidade de Illinois, nós mandamos os brasileiros para lá fazer o doutorado. Então, foram as primeiras pessoas do Nordeste a irem dentro de um programa muito antes de Pernambuco, tá certo? Pernambuco não tinha nada naquela época, foram lá fazer o doutorado. Um desses era um assistente meu que tinha feito a graduação no ITA, Francisco Alcide Germano é o nome dele. E o outro foi o José Evangelista de Carvalho Moreira. Foram os dois para lá. Eles fizeram imediatamente um mestrado lá, e aí o Evangelista, que até hoje está lá, uma pessoa maravilhosa, ele achou que lá era muito frio, né? E não quis mais ficar. Aí depois ele foi para outro local mais tarde e o Germano acabou lá o doutorado, com muitos elogios. Então, mas aí quando chegou, nós conseguimos
começar a deslindar o problema desses equipamentos entrarem no Brasil, que ficaram na alfândega lá de Fortaleza anos, que a reitoria não lutou nada para liberá-los, mas demorou. Isso foi sair um pouco tempo antes da Revolução de 65, né? Do golpe de 1964. E aí, então, tivemos pouco tempo apesar de que muitas coisas funcionaram, estavam funcionando. Bom, quando isso aconteceu, eu fui, durante o golpe lá, eu fui imediatamente, não fui imediatamente preso porque eu fugi. Eu fui lá para um lugar que era difícil de me achar, né? Mesmo assim, os caras de direito ficavam tomando conta da gente para os militares, né? Fui denunciado que estava saindo, veio um batalhão atrás. Eu saí junto com o pai do Jarbas, que era professor lá também. O Jarbas Caiado de Castro, que é o pai dele, naquela época o Jarbas era um garotinho, né? Tá certo? E aí eu e ele fomos para um local lá, uma serra que é de propriedade do pai do Jarbas, né? Herança. E aí então ficamos lá para ver o que ia acontecer. Foi uma fuga cinematográfica, porque tínhamos que subir antes que os militares chegassem, porque depois eles não iriam achar a gente mais lá em cima. A serra é alta, tem quase... Foi lá que bateu um avião, uma vez um avião da empresa, da VASP. Morreu todo mundo lá naquele. Então aí, temos que subir à noitinha, para depois ninguém ver mais a gente, né? Então eu levava uma trouxinha pequena de roupa só, um negócio pequeno, mas tinha um radinho, né? Em cima da trouxinha para a gente escutar as notícias. Aí eu sei, a subida foi por um caminho muito ruim, escorreguei muito, tá certo? E foi muito, eu acabei desmaiando no meio da chuva, lá numa certa altura, mas o Miguel continuou. Aí ele foi lá em cima, trouxe um morador ou dois, tá certo? Que moravam nas lonjuras lá de cima, e aí me carregaram. Quando eu acordei, estava na choupana do morador, tá certo? No outro dia. E aí ficamos ouvindo lá se estavam matando e tudo isso. Quando nós soubemos que não estava tão grave assim, aí eu resolvi descer, tá certo? Aí desci e peguei um daqueles caminhões que transportam tudo, né? Pessoas e tudo, e acabei, quando cheguei lá em Fortaleza, acabei até descobrindo alguém que estava dirigindo a minha Kombi. Eu tinha uma Kombi. Aí desci, foi lá, peguei a Kombi, fui para casa, e aí no outro dia eu fui trabalhar. Cheguei lá a trabalhar. E aí o Exército, ele telefonou que queria me entrevistar. Eu disse, pois não, o senhor pode vir aqui, eu estou aqui às suas... Não, o senhor tem que vir aqui. Não, mas é mais conveniente que o senhor... Não vou. Se for para ir, nós vamos lhe prender, tá certo? E eu disse, bom, tá ótimo, é isso que o senhor deseja. Então eu vou. Aí eu fui, cheguei lá, me receberam com uma metralhadora e me puseram numa cela junto com um monte de gente, inclusive o presidente da Câmara, um monte de médicos, pessoas que não tinham a menor possibilidade de fazer revolução nenhuma. Eram sonhadores, como eu depois descobri. Aí depois foi se acumulando, aí eles fizeram um galpão, esvaziaram lá um galpão que era lugar para soldado dormir, grande o galpão, e foram botando a gente lá nesse galpão, tá certo? Aí quando deu 50 dias, aí eu fui solto, tá certo? Como todos que naquela época ainda o regime militar cumpria certas regras. Depois é que piorou muito. Então aí eu saí, tá certo? E quando eu saí, eu fui lá na escola de engenharia para me apresentar para trabalhar. E o diretor, então, praticamente me xingou de tudo isso, tá certo? Porque ele era uma pessoa de direita. Era um dos fulanos que enganavam os alunos, tá certo? Aí, tá ótimo. Peguei, me dirigi lá para o laboratório e lá tinha uns alpendres, assim, em volta dos laboratórios, dos prédios, por causa do sol, né? E aí sempre tinha uns grupinhos de pessoas conversando. Foi uma coisa interessante, porque quando eu saí para passar, ficou tudo limpo. Não sobrou ninguém queria ter qualquer contato comigo, tá certo? Aí
depois que eu fui solto, né? Aí eu vi que, bom, suspenderam o contrato que eu tinha com a escola de engenharia, era um contrato de trabalho. Mas eu tinha sido nomeado pelo presidente da República fundador da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, que era onde estavam os departamentos de Física, Química, antigamente, né? Naquela época ainda existia. Aí, então, eu fiquei sem receber nada da escola de engenharia, né? E desempregado, então, porque foi um ato arbitrário. E aí, eles prepararam uma armadilha, tá certo, para que eu fosse demitido do cargo de professor, que foi tudo irregular que eles fizeram. Mas aí o reitor me chamou lá e levantou a voz dele. Eu mandei ele baixar a voz, porque o senhor nunca me tratou dessa forma, sempre existiu. Mas eu disse, olha, o senhor baixa a sua voz, porque o senhor também é visado. Lá, eu ouvi lá dentro da prisão falarem sobre a sua indecência de nomear a família toda aqui. E me perguntaram se eu não queria denunciar. Eu disse que não. Mas o senhor... Aí o cara ficou bravo, sabe? Gritou, eu peguei e gritei mais do que ele. Aí fecharam todas as portas da reitoria. Né? Aí eu saí de lá, sabendo que o negócio ia ser duro. Aí eles forjaram lá uma reunião e acabaram me demitindo. E, para isso, o diretor, o tal diretor da Escola de Engenharia, chamava-se Pamplona, foi para o Rio, onde ainda estava o MEC, e lá permaneceu até que o ministro, que era o famigerado Suplicy de Lacerda, todo mundo sabe daquela época, então assinou a minha demissão. Aí eu fiquei sem nenhuma fonte de recursos. Aí foi uma coisa boa para mim, aparente. Quer dizer, o negócio é que você sempre tem que transformar a coisa má em coisa boa para você. Aí foi, bom, agora tem a minha família, eles vão precisar comer, né? Bom, então, o que aconteceu foi o seguinte, eu precisando, né, tinha que ganhar dinheiro. Aí o Haroldo entrou em contato lá com o arcebispo de Fortaleza. Aí eles tinham um colégio lá que estava praticamente degradado. Aí ele me entregou para eu que botasse aquele colégio em pé. Aí eu mudei completamente toda a história. Primeiro, assim, eu já tinha tido uma experiência dentro da universidade, aliás, uma experiência talvez que tenha acirrado muito esse problema de muitas pessoas serem contra mim lá, né? Da famosa família cearense, né? Que foi o seguinte, o Celso Furtado, naquela época, era o presidente da Sudene. E aí ele resolveu fazer um projeto para que melhorasse o acesso das pessoas pobres ao ensino superior. E isso escolheram lá em Fortaleza. E aí então tive muito contato com isso, com o pessoal. E nós organizamos um curso espetacular, realmente para não ter defeito. Primeiro que o aluno, se fosse pobre, tinha um salário mínimo para ele poder. Depois, um curso com só professores muito bons. E terceiro, eles tinham assistência médica, tudo isso. E tinha um controle semanal do que acontecia com os alunos. Nós tínhamos uma ficha de gente para poder fazer isso, com todas as notas que os alunos tiravam. Então nós podíamos ver o que estava acontecendo com Cicrano, com Beltrano. E então foi um negócio maravilhoso, tá certo? Então eu peguei a experiência disso que nós tínhamos tido e fiz isso acontecer agora lá na Escola do Padre, só que o pessoal tinha que pagar, a não ser os que fossem pobres. Bom, as famílias todas quiseram botar os seus filhos lá. Então, o que acontece é que esse curso deu certo. Foi uma maravilha. Eu tinha professor de arte, tinha professor de física, de química, de matemática, e eu que fazia o seguinte, eu não dava aula regular. Eu só ia em cada sala e ficava 2 horas nessa sala para os alunos me perguntarem o que quisessem de física, química e matemática. E se eu não resolvesse a questão dele em 5 minutos,
então ele não pagava o cursinho naquele mês. Tá certo? Então isso deu uma dinâmica fabulosa para o ensino. O colégio ficou super conhecido, o colégio continuou sendo dos padres. E, olha, foi uma maravilha aquele treco, realmente uma maravilha. E aquilo então começou a dar muito dinheiro. Aí uma pessoa que me conhecia e que tinha um certo poder também, me ofereceu um lugar para eu botar uma empresa, se eu não quisia. Porque, olha, temos tentado, nada acontece. Então era um galpão grande, com uma sala com ar-condicionado, tudo de graça. Aí, pô, aí peguei mais pessoas e fizemos. Então, foi a primeira empresa que eu fiz. Quer dizer, a primeira realmente foi a da escola, porque aquilo era uma empresa azeitada, já tudo, como foi implantado depois, né? Terceiro era o terceiro ano colegial, né? Era o colégio que já era vestibular, como tem vários aqui hoje. Então aquilo lá deu muito certo, muito dinheiro, e eu comecei a ficar preocupado, que eu tinha muito dinheiro. Aí eu notei que aquilo estava mudando a minha vida. Aí tinham algumas pessoas que me aconselhavam a sair de Fortaleza, inclusive um geólogo que foi para lá, que eu conhecia muito, que eu conheci lá muito, ele era uma pessoa maravilhosa, ele gostava muito de mim, que foi quem descobriu a mina de Tataia de urânio, né? Que tem lá, hoje está sendo explorada já pelo... E aí ele disse, Milton, vai embora daqui, aqui ainda está muito distante do que você pode fazer, etc. E aí então eu resolvi vir ver a minha mãe, que eu não tinha vindo depois de ser preso e solto, tá certo? Aí vivi a minha mãe aqui no Rio, né? Morava no Rio. Cheguei em Petrópolis, na descida da serra, tem uns refúgios que você entra com o carro para descansar. Eu entrei num refúgio daquele. E quem que estava lá no refúgio? O Sérgio com a Ivone. Aí ele, um acaso assim, tremendo, né? Tá certo? Aí disse, meu, que bom te ver, não sei o que, aquele jeito do Sérgio, né? E eu disse, ele disse, por quê? Quero que você vá para São Carlos, volte para São Carlos, porque eu estou tuberculoso, aí eu vou para os Estados Unidos, vou ficar tempo lá, aí você fica nomeado no meu lugar, recebe o salário de professor titular, tá certo? Eu disse, poxa, não sei, tá certo? Eu não posso dar uma resposta para você agora aqui, né? Porque eu vou ter que pensar de todas as consequências disso. Eu já tinha uma oferta de Brasília e outra de Rio Claro. Aí peguei, depois voltei para Fortaleza e resolvi então que eu ia sair de Fortaleza para não ficar curtindo ódios, tá certo? E pronto, aí voltei e vim para cá de novo, tá certo? Cheguei aqui em 65, né? Em meados, junho de 65, e continuei, aí peguei logo que eu tinha todos os títulos, mas não tinha doutorado nenhum, não tinha feito uma coisa correta. Peguei, sentei aqui e comecei a trabalhar num assunto mais ou menos que eu tinha trabalhado no Nirvana, só que um pouco diferente. E aí consegui fazer um trabalho lindo que foi aceito no Physical Review. Foi o primeiro trabalho integralmente feito aqui, publicado no Physical Review. Aí defendi essa tese, o Sérgio nem estava aqui quando eu fiz a defesa da tese, e aí fiquei doutor. Depois fui atendo alunos, etc., com mais gente, foi crescendo esse departamento aqui, né? E da Escola de Engenharia, quando eu era da Escola de Engenharia ainda, e foi, certo? E quando chegou lá no fim da década de 80, já tinha 60, 70, né? No fim da década de 70 já tinha muitos alunos, tinham vindo para cá. Inclusive, uma coisa interessante é que alguns alunos eram do Paraná, onde era reitor o Suplicy de Lacerda. E aí uma vez eu tive que ir lá, e aí me levaram para conhecer o Suplicy de Lacerda. E eu achei, assim, uma coisa de mau gosto, né? Mas queria conhecer o filho da puta, né? Que fez isso. Aí, vi que era um povo coitado. Problemas. Bom, de uma certa forma, se não fosse ele, talvez fosse outro.
que faria a mesma coisa, que a pressão é essa. Bom, resultado é que dali acabou basicamente esse período onde eu publiquei bastante. Depois eu fui fazer, em 71, eu fui fazer pós-doc lá nos Estados Unidos, em Salt Lake City, com o Fritz Lutz, que já vinha aqui. Aí fizemos vários trabalhos, um deles no Physical Review Letters, e depois cheguei aqui, aí já tinha havido um programa da FINEP, de muito dinheiro para as universidades, e aqui recebeu uma parcela grande. Aí foi possível ampliar a parte de baixa temperatura do Instituto, adquirimos um monte, começamos a trabalhar bastante, aí publiquei bastante nessa época, muito. Até que quando chegou no fim de 70, da década de 70, eu acabei virando diretor do Instituto, né? No início dos anos 80, e porque tinha passado com várias pessoas, inclusive o meu antecessor foi o Roberto Lobo, mas ele, tá certo, foi embora logo, né? Resolveu ir ser diretor do instituto lá do CNPq no Rio de Física, né? Um lugar famoso, ele quis ir lá. Só que ele teve um problema, depois de um certo tempo que ele chegou lá, os donos daquele lugar eram o Tiomine e o Leite Lopes, que tinham sido presos, demitidos também. E eles foram reintegrados e tornaram a vida do Roberto Lobo realmente um inferno. E ele acabou, e também, como aquele laboratório lá era ligado ao CNPq, também infernaram a vida do presidente do CNPq. Então, o presidente do CNPq foi e levou o Lobo para ser diretor do CNPq. Ele ficou lá um certo tempo, né? Tá certo? Inclusive, foi de lá que saiu saiu os recursos para fazer o síncrotron, tá certo? E o síncrotron, então, foi todo baseado em pessoal daqui, que era o professor Krajewicz, que já usava o síncrotron de Paris, e o Ricardo Rodrigues também, que é os dois daqui, tá certo? Então, o síncrotron ia ser criado em São Carlos, mas fizeram um movimento aqui, o pessoal da Federal, o pessoal supostamente de esquerda, contra o síncrotron. Uma campanha mentirosa dizendo que o síncrotron gerava radiação e que seria um mal para a cidade. Fizeram um grande mal, foi para a cidade mesmo, não tendo ele aqui. Você vê quantas coisas surgiram depois do síncrotron lá em Campinas. Aí, aperreado com isso, tá certo? O Lobo foi lá e ofereceu o síncrotron lá para o Rogério, dizendo assim, nós não temos um lugar para colocar o síncrotron. O Rogério disse, pode deixar que aqui em Campinas você vai ter o lugar. E conseguiu imediatamente uma área para colocar o síncrotron. E assim, o Instituto perdeu duas pessoas daqui que acabaram indo, né? Que era o Ricardo e o Krajewicz, né? E foram para lá. Essa é uma questão interessante, porque São Carlos não é de perder oportunidades, né? Pois essa foi uma oportunidade realmente perdida, mal conduzida, tudo, né? Porque esse pessoal movimentou a cidade, sabe? E o Roberto Lobo não tem o perfil de uma pessoa para, conversar abertamente com as pessoas, ter calma. Ele é uma pessoa de um temperamento autoritário, né? Então, mas aí aconteceu isso e para Campinas foi bom para o Brasil, tá, eu acho, tá certo? E aí então eu fui diretor, eu acabei, não, o que eu queria é que ele fosse o diretor. Ele ficou de diretor aqui, sei lá, acho que semanas. Aí eu acabei tendo que ser o diretor, apesar de estar esfalfado realmente pelo trabalho que eu tinha aqui, né? Aí fiquei de diretor, aí me dediquei a ser diretor. Esqueci de tudo. Fiz o seguinte,
cancelei tudo que eu tinha do CNPq, bolsa do CNPq, todos esses projetos, nada. Eu fui ser diretor profissional, tá certo? E aí fiz bastante coisa como diretor. A primeira coisa, nós já tínhamos mandado, a primeira leva, o Instituto tinha já tido feito isso, mandou a primeira leva de professores daqui do Instituto, jovens. Naquela época você podia contratar sem doutorado, sem nada, jovens para o exterior para fazer o doutorado. Tinham vários atuais professores daqui, inclusive o Jarbas Caiado de Castro, que era meu aluno, né, de mestrado, fez o mestrado comigo, ele foi para o exterior, foi o Vanderlei, depois foi o Zílio, né, daqui, tudo para fazer doutorado, e vários outros daqui do Instituto, tá certo? Vários professores. Essa mesma política, quando criou a Federal, eu tive muita voz ativa no departamento, que eu achava que era o sonho da física, de ter um departamento de engenharia de materiais, com os quais a gente pudesse fazer interação. Aí de lá, todos também, os iniciais foram todos para o exterior. Foi isso que deu ao DEMA o grande chance de influenciar o Brasil inteiro. Você sabe que aqui, muitas coisas, por causa dessa excelência de formação do DEMA, vieram para São Carlos, quer dizer, a Associação Brasileira de Polímeros em São Carlos. Você vê a importância disso. Bom, então, eu acabei mandando, como diretor, fiz esse prédio aqui onde você está, sem dinheiro da USP, porque naquela época era reitor o professor indicado lá, que não era o primeiro, era o quarto da lista, pelo Maluf, Hélio Guerra Vieira, ele era o reitor. E aí, eu, nessa luta de conseguir o dinheiro, eu não ficava em São Paulo, ia para Brasília, né? Então conheci Deus e o mundo lá, fiquei íntimo do presidente lá do CNPq, ele me adorava. Naquela época era o Linaldo. Aí uma parte desse prédio aqui foi feito com dinheiro do CNPq. Aqui não entrou dinheiro da USP para fazer esse prédio. Nem o Fundusp teve opinião, que eu também tive uma grande briga com o diretor do Fundusp, que eu achei que os custos de fazer um prédio eram muito altos, porque sempre uma firma de São Paulo, então, tem que contratar lá, tem que ter o projeto e ter bom controle. Bom, aí o projeto inicial era um projeto que era um pedacinho disso aqui, assim, só ali no meio, ficou esse tamanho que é hoje, e é hoje o lugar onde se desenvolve a maior parte da pesquisa do Instituto de Física. E quando eu consegui muita coisa, fui lá no Hélio Guerra Vieira e dizer para ele o seguinte: você veja que coisa absurda. Diz, olha, o MEC tem dinheiro e a USP pode pedir esse dinheiro lá para ela. Disse, não acredito, ele disse para mim. Ótimo, para não acreditar. Porque eu era um mísero professor aqui do interior. E ele era professor da Poli, tinha feito doutorado na França e tinha feito um computadorzinho pequenininho naquela época. Eu disse, olha... Aí eu comecei a ter uma linguajar com ele mais parecido com a resposta dele. Aí ele disse assim, então, se isso é verdade, nós vamos... Faz uma comissão para ir lá em Brasília e ouvir isso lá. Eu disse, ótimo, já prepare a comissão aí. E de alguns dias lá estava pronta a comissão. Aí fomos para Brasília, eram vários, um monte de professores. Eu me lembro ainda que tinham levado dinheiro vivo, que era para nossas despesas. E essas nossas despesas vão ser muito pequenas se tiver a passagem. É só para pegar um táxi e ir lá. Aí pegamos o táxi e fomos lá. Aí está lá, Gilca Weinstein era encarregada, tinha um monte de dinheiro do BID, um monte dessas agências que o governo tinha tomado para melhorar as universidades. Aí quando chegou lá, ele disse, ô Gilca, a USP pode ter dinheiro desse projeto do BID para... Lógico, seria uma grande honra para a gente
ter a USP aqui, tá certo? Aí falou tudo isso. Bom, então acabou a nossa entrevista. A USP vai botar um projeto. Isso tudo bem, ótimo, passa o mais depressa possível. Aí fui para São Paulo e lá a comissão, aí montou a comissão que ia fazer o projeto. Veja só, não teve importância. Aí essa comissão começou a trabalhar, montar o projeto, etc. Acabou o mandato do Hélio Guerra Vieira e entrou no lugar dele um outro professor, professor muito conhecido, físico, que escreve muito jornal lá. Esqueci o nome. Goldenberg. Goldenberg. Aí, o Goldenberg, com o prestígio que o síncrono tinha naquela época, ele convidou o Roberto Lobo para ser o vice-reitor dele. E o que acontece é o seguinte, é que esse projeto foi acabar com dinheiro realmente no mandato do Goldenberg. E quem que usou esse dinheiro todo? O Lobo. Assim ele se tornou bem conhecido de todos os diretores, que cada diretor tinha que ir lá fazer uma demanda, né? Pô, preciso isso, preciso... Eu fui concedendo aqui e acolá, sei que isso ele não tinha cacife nenhum. E assim se tornou reitor da USP, para ser o primeiro, até agora, e único reitor que pediu demissão. No fim, ele queria nomear alguma pessoa lá para ser, ele queria fazer o sucessor e o pessoal não aguentou isso daí. Bom, então é o seguinte, quando acabou o meu mandato de diretor, eu achei, o CNPq criou um programa, o Linaldo que criou, que inclusive nós não estávamos nisso aí, nada, um programa para criar os centros de tecnologia, né? Os polos tecnológicos. Isso, é. Foi ele que fez isso, o Linaldo. Ele era uma pessoa muito preocupada com o desenvolvimento, tá certo? Foi. E aí, então, quando eu soube disso, pela boca do Lobo, tá certo? Que era amigo dele ainda, tá certo? Depois ficou inimigo. E aí, então, eu peguei, fui lá, e aí me candidatei, fui o último a entrar, já fechando as portas. Aí vim aqui e falei tinha que ter a prefeitura e a Fiesp no meio. Aí eu fui para a Fiesp, fui lá, acabei até ficando conhecido, depois eu fui membro lá de uma comissão da Fiesp durante um certo tempo. E aí, então, eu junto com os advogados lá, redigi os estatutos da fundação. Basicamente fui eu que redigi tudo. Da fundação que a gente ia criar para fazer isso. Coordenar o polo tecnológico. Isso, é. Aí vim aqui e convenci o prefeito da época, que era o Melo, da prefeitura a participar. E não deu nada. Nada, tá certo? Só tem a participação formal da prefeitura. Pronto, assinou. Foi dia 17 de dezembro de 1984, que foi sacramentada e registrada a fundação. Aí, então, no ano seguinte, já tinha sido criada a Opto. Foi criada a Opto logo depois. Logo depois, com o dinheiro que eu recebi, eu aluguei uma casa, que era ali, perto onde é hoje o prédio da Unimed, ali perto da Santa Casa, um pouquinho mais acima. Era uma casa que tinha 2 pavimentos. No pavimento de cima, nós deixamos... a primeira coisa que eu comprei foi uma mesa comprida e cadeiras, para ser uma mesa de negociação. E depois tinha os quartos. E embaixo tinha o escritório e eu tinha uma secretária, que era a Lilian. Ela é a esposa do Lobo, né? Então, deputado do Lobo. Ela trabalhava lá, tá certo, com a gente, ali. Era só eu e a Lilian, basicamente. Ninguém, tá certo, quis nem ser membro do conselho, tá certo? Foi um negócio danado, tá certo? Como o pessoal é muito refratário, né? Aí, então, precisava constituir, né, os membros da fundação, e num desses eu convidei o Silvio para ser diretor lá. Professor Silvio Goulart.
Diretor. Que era um físico também. Isso. É para ser o diretor financeiro, uma coisa assim. No fundo era só para assinar o papel, porque o dinheiro era muito pequeno para prestar contas. E tinha mais uns que eu esqueci, agora esqueci. Tá certo? E então a fundação começou a funcionar assim. Nessa sala é que foi negociado o primeiro... Era o Mário, não era? Mário, né? Mário? Não era um químico? O terceiro? Não estou lembrado agora. Mas eu sei, nessa sala é que foi feito o primeiro negócio da Opto. Foi lá que se negociou com o primeiro produto, que foi uma coisa básica para ela poder. Que precisava de dinheiro, tá certo? Ninguém tinha dinheiro. Né? Naquela época não tinha auxílios, nada, PIPs, droga nenhuma, tá certo? Então, foi ali que começou. Então, era um empresário de São Paulo que fabricava refratômetros para medir o teor de açúcar da cana. Tirava uma gotinha e punha lá, medindo o índice de refração, você sabia quanto era o teor de açúcar. Só que o aparelho dele, ele importava o coração do aparelho, que era um prisma cheio de detetores, etc. Ele não sabia nada e chegou, perguntou. Aí o que se propôs foi para ele o seguinte: $10 mil para abrir a tecnologia, você paga na entrada. E depois nós vamos fornecer os prismas, que era um prisma que não tinha no comércio. Era um prisma com um formato da superfície dele especial. Aí nós vimos que era possível fazer. Mas deve-se prestar atenção que antes de tudo isso foi criada a oficina de ótica. É a primeira do hemisfério sul e acho que única. Ela foi criada com recursos da Fundação Banco do Brasil e da FINEP. A oficina de ótica é uma dos fulcros onde se apoia o desenvolvimento das empresas de ótica aqui, que tem várias em São Carlos, tem muitas em São Carlos. Então, porque ela presta serviço. Você chega aqui, quer um prisma assim, assim, assado, eles vão fazer. Né? Quer um filtro assim, assado, ele vai fazer aí. Então, essa oficina é a única aqui no hemisfério sul, para você ter uma ideia. E ela podia ter mais apoio da própria universidade para ela se tornar ter uma gestão mais aberta, tá certo? Não ser só, ela não é, como muita gente pensa, um órgão do Instituto de Física, um pedaço do Instituto. Devia ser mais do que isso. Você entende? Mas continua até hoje. Então, a oficina de ótica é tratada mais como uma oficina de mecânica, esse negócio. Acho que deveria evoluir um pouco isso daí. Bom, Milton, deixa eu, nesse momento, fazer uma colocação assim. Quer dizer, depois que você teve, para a gente até encaminhar para outras perguntas, que serão mais específicas, você vai ter oportunidade de falar novamente da oficina e também da Opto, da própria fundação. Mas, para fazer uma pequena, talvez uma pequena síntese, pelo menos desse final da sua vida como pesquisador aqui no Instituto, você falou que você teve então uma fase assim, onde você atuou muito como professor no ensino básico, depois você se envolveu então com a universidade, e aí você chegou a uma situação de ser um administrador, além de ser um pesquisador, sendo diretor aqui no Instituto. Eu fui diretor. Depois que você veio para uma fase mais empreendedora, vamos dizer assim, depois que você terminou a fase de administrador do Instituto, você passou a empreender? Eu sou uma pessoa que gosta de fazer as coisas corretamente, sem sacanagem, tá certo? Então, eu quando assumi ser diretor, eu quis ser diretor. E foi um período que não é só o da física. O Instituto era de Física e Química. Para estabelecer a química, dava mais trabalho, porque era uma briga imensa. Você sabe que o departamento de Química era, quando começou, basicamente nada, tá certo? Então, teve que trazer gente de fora. Então, eu peguei um pote, tá certo, cheio. Aquilo lá, eu perdia. Nos dias que eu ficava em São Carlos,
eu perdia mais de 70% do meu tempo apartando brigas e discussões entre os professores de química, para você ter uma ideia. E isso, não estou dizendo que foi tempo jogado fora. Eu acho que acabou contribuindo para consolidar. Naquela época também eu fui membro do CA, do CNPq, o famoso que divide a grana, né? E nessas discussões do CA, lá no CNPq, então surgiu, tá certo, a necessidade, o pessoal de física que fez isso, eu acho que poucas pessoas conhecem isso direitinho, a necessidade de desenvolver a química, porque assim, você não pode ter uma atividade de pesquisa e esquecer um pedaço, mesmo que seja a física mais afastada da realidade, de ter pessoas da área de química, né? Tem que ter. Então foi um esforço muito grande, inclusive eu participei muito disso, de estimular os professores a pedir recursos no CNPq, porque a demanda para a química era muito pequena, muito menos do que os recursos existentes. Enquanto de física, os recursos existentes eram muito poucos para as demandas, então isso teve que crescer. Então eu também fiz isso pensando na importância, né? Eu não tratei o Instituto de Física diferente dos outros, nada disso. Como diretor eu tinha que fazer o que eu pudesse, tá certo? Então isso eu acho que contribuí, tá certo? Como diretor, né, como burocrata aí, mas eu procurei ser o mínimo burocrata possível. E aí depois você entrou numa fase mais de empreender, então, Não, efetivamente, depois a criação o seguinte, das empresas, que nós vamos comentar depois. Isso, as empresas surgiram. Bom, eu já tinha tido experiência lá no Ceará, né? De ter lá de fato ficaram 2 empresas. Que eu, quando saí, doei tudo. Eu não fiquei com nada, não cobrei nada de ninguém. Vocês estão aqui trabalhando comigo, então eu tenho que ser muito grato a vocês. Eu sou uma pessoa pichada, né? Tá certo? Como perigosa. Então, só a coragem de vocês. Então, tanto o cursinho quanto o outro. A única coisa que eu pedi do cursinho, que tinha dinheiro para cachorro, foi pagar o transporte da minha mudança para São Paulo. Só isso. Eu não tirei um tostão de lá. Nunca tirei dinheiro de lugar nenhum. Nem me apropriei nada disso. E a primeira coisa que eu fiz quando eu passei para diretor foi pedir o cancelamento da minha bolsa de pesquisador 1A do CNPq. Eu era pesquisador da maior categoria lá, por causa da minha produção da época anterior, né? E aí eu saí disso. Então eu tinha que agir como um administrador. Não sei se eu tive todas as virtudes, né? Eu não consegui, por exemplo, me acalmar muito, às vezes, diante de certos absurdos. Mas, nesse período, foi isso daí. Agora, eu já tinha certeza que o país é pobre. A ciência não pode ser só pela ciência. E a engenharia tem que progredir. Até hoje ainda existe isso. Eu até quero deixar bem claro nessa entrevista o horror que eu acho do que acontece na universidade. O aluno não entra na universidade aqui no Brasil. Ele entra num curso, num departamento. Normalmente os cursos estão ligados a um departamento. Por exemplo, o curso de Física está ligado ao departamento de Física. Ele é propriedade do departamento de Física. O curso de Engenharia Mecânica é uma propriedade do departamento de Engenharia Mecânica. E assim por diante. Então, o aluno não tem a oportunidade de conhecer uma das coisas mais maravilhosas da universidade, que é a sua diversidade cultural, não é? Todas as áreas. Ele não entra como nos outros países. Então, ele pode, como acontece em muitos países, ele entra numa coisa e acaba fazendo outra, né? Porque ele vai acabar conhecendo ele pode sentar nas aulas. Essas aulas dos primeiros anos são dadas em auditórios. Aqui no Brasil ainda tem um grave absurdo que você dá aula
para 40 alunos. Não é possível isso daí. Aí ficam muitos professores demais. Bombeia o número, e aí significa que os encargos da universidade crescem muito, né? E não faz o serviço que deveria ser feito. A pessoa tem que entender que não é a minha palavra que muda os outros, mas é o conjunto. O aluno vai olhar, ele vai julgar, ele vai dizer, bom, não é física que eu quero, como não é química que eu quero, mas eu não podia ficar fazendo mudança, né? Porque eu tinha que ganhar dinheiro, eu tinha que viver, tá certo? Então, isso é essa consciência eu já tinha bastante, né? Então, quando foi... Que tem que se agregar algum valor, que tem Lógico. que efetivamente... Eu fui dar palestra em Pernambuco 2 vezes, convidado pelo Sérgio Rezende, por causa dessas histórias. E a primeira coisa que eu disse é isso para ele. Eu acho o seguinte, quero dizer isso para não... Logo antes de começar o seminário, que eu, passando no centro de Recife e vendo a miséria das pessoas, como eu também conheço a do Nordeste, eu não vejo como é que vocês se sentem fazendo pesquisa básica só e não tem nada, tá certo, que se possa fazer pelas pessoas daqui diretamente já, tá certo? Por exemplo, lá em Fortaleza existe um resquício ainda desses negócios que eu fazia lá, né? Tinha um monte de coisa para as crianças eu tinha quando eu estava lá. Esse negócio de ficar lá respondendo pergunta, ficava 2 tardes. Tirava 2 tardes da minha vida, ficava lá no auditório grande e podia fazer qualquer pergunta sobre qualquer coisa, tá certo? E isso, hoje, por exemplo, é o grande programa que tem lá em Fortaleza, que esse negócio evoluiu tanto, que os caras têm um galpão imenso, de belíssima qualidade, com um monte de experiências prontas, funcionando, que o aluno da escola pública agenda pela internet o dia que ele vai lá fazer. Aí ele e um monitor só. Não é brincadeira, que vê de longe, que vê nada. Ele vai lá e faz isso. Por isso, Fortaleza é o lugar dos alunos que ganha todo ano a Olimpíada de Física. Tem uma Olimpíada de Física, são eles que ganham. Certo? Então, isso é feito pelo José Evangelista de Carvalho Moreira. Quer dizer, esse cara que foi meu bolsista, que a gente sempre andou junto, né? Eu até convidei o professor, diretor da escola Concordia, de trazê-lo aqui para fazer uma exposição como isso funciona. A outra que eles têm é um site para você fazer pergunta. Qualquer pessoa pode fazer pergunta. O cara pergunta, como é que alisa cabelo? Tá certo? E assim, tem. Por quantidade de perguntas, se você quiser, eu te dou o site. Você pode fazer pergunta. Qualquer lugar do Brasil pode fazer o site. Ou fora do Brasil. Tem uma demanda enorme aquele treco. E aquilo movimenta as pessoas, inclusive os alunos. Porque os alunos, o CNPq deu um monte de bolsas de iniciação científica, os alunos que trabalham naquilo ali. Não é só o professor sozinho não vai fazer. Essa coisa aqui, por exemplo, ainda não foi feita. A cidade ainda não sabe que existem as universidades aqui. Ela vai saber quando isso realmente entrar na vida das pessoas. Tem que entrar na vida das pessoas. Se ficar isolada, como ficou durante muito tempo, né? Só respondendo a perguntas que não são brasileiras, eu acho que é importante responder as perguntas de fora. Mas você tem que dosar isso um pouco, né?